E aí pessoal, como é que vai? Tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender como importar dados de um arquivo CSV, com dados separados aí, exportados de algum outro aplicativo, que neste caso, neste vídeo, nós vamos focar em dados extraídos de transmissões da Twitch. Você que é streamer de Twitch vai aprender a importar dados para a planilha Excel ou Google Sheets do seu site, dadas as transmissões da Twitch. Mas isso pode funcionar também para dados coletados no YouTube, no Instagram, e faremos também outros vídeos caso vocês comentem aí no vídeo. Então vamos lá, vamos ao assunto. Eu sou Maurício Doria, esse é o canal Coisa Nerd. Vem comigo! Vamos lá então. Aqui eu estou na Twitch de um streamer e vamos exportar os dados. Vamos fazer o processo completo, desde a exportação dos dados. Então aqui na Twitch você tem no painel de controle a visão geral do Analytics, tá? E ele tem um gráfico que ele mostra já muitas coisas em forma de gráfico, certo? De todos os valores, o streamer, se você é streamer, você já conhece isso aqui. Aqui eu vou fazer basicamente o que? Eu vou aumentar, porque aqui ele mostra basicamente de 30 dias. Eu vou pegar de janeiro de 2023, de 1º de janeiro até hoje, que hoje é dia 21 de junho, é a data que eu estou gravando esse vídeo. Então eu vou atualizar aqui esse range de dados, né? E vou exportar esses dados. A Twitch exporta esses dados para um arquivo, certo? E aqui eu vou dar a grande dica, pelo menos para a Twitch, mas que serve para muita gente quando exporta dados e quer importar dados também gerados por outros aplicativos, certo? No caso da Twitch, eles usam a notação americana. Então, no lugar do ponto, eu vou abrir aqui o arquivo exportado, ó, ele ficou aqui no Downloads, eu vou abrir aqui com o bloco de notas para mostrar para vocês, eles usam a notação americana. Então, a separação do decimal, olha aqui, ó, esse valor aqui, ó, 26,64, na verdade eles usam ponto 64. E a separação dos valores aqui das colunas está com a vírgula. Tá? Então os campos estão separados, o CSV é isso, né? Um arquivo separado por um caractere específico gerado na exportação. No caso da Twitch está separando por vírgula, tem aplicativo que separa por traço, tem aplicativo que separa por barra, tem aplicativo com ponto e vírgula, é muito mais comum, tá? Aqui é por vírgula. Então, qual é a dica que nós temos que fazer para não dar problema na importação? Nós vamos alterar aqui mesmo, fica mais fácil assim, tá? Alterar aqui mesmo, eu vou abrir aqui a opção substituir no bloco de notas, eu vou substituir tudo que é, ó, tá aqui a substituição, tudo que é vírgula, primeiro, por ponto e vírgula. Então, o separador eu vou transformar em ponto e vírgula. E vou botar substituir tudo. Olha lá, ó. Já separou tudo que era vírgula aqui, ó, por ponto e vírgula. E agora eu vou pegar a notação decimal do ponto, que é a notação americana, e vou colocar por vírgula, que é a nossa brasileira, e vou mandar substituir tudo. Por isso que é importante primeiro, nesse caso aqui de um CSV gerado com separadores de vírgula, primeiro pegar a vírgula para ponto e vírgula, né? Porque agora nós vamos pegar o ponto e transformar em vírgula. Substituir tudo, pronto, olha lá. A notação agora está transformada em 26,64, que é a nossa brasileira, beleza? Então agora eu vou salvar esse arquivo, salvei esse arquivo, está lá ele, certo? E agora nós podemos começar a importar isso aqui. Eu vou importar primeiro no Excel para mostrar como funciona, certo? Então vamos lá. No Excel, você vai em Dados, na opção Dados, Obter Dados do arquivo CSV, texto ou CSV. Tá? Ele já tem uma opçãozinha aqui, ó, eu mostrei aqui no menu mais amplo, tá? Do texto CSV. Aí você seleciona o arquivo que você quer importar. Está aqui o arquivo baixado. Atualmente, o Excel faz toda uma análise, gerando uma consulta dos dados que você quer importar. Antigamente era diferente isso, então os softwares vão evoluindo, né? Quem sabe daqui a uns meses vai estar diferente. E ele já está me dizendo ó, que o delimitador que ele encontrou de separador é o ponto e vírgula. E ele já separou aqui as colunas certinhas, ó, com seus valores. Estou vendo que está tudo certo, né? Não preciso mexer em nada, normalmente ele vai acertar e eu vou mandar carregar. Então você clica aqui em carregar. Ele carrega isso então para a planilha.
Só que no Excel atual, no Office 365, né? No Microsoft 365, ele cria uma consulta, ó, certo? Isso aqui vai gerar uma complexidade para quem não está familiarizado com coisas mais complexas. Então, para simplificar, o que nós vamos fazer aqui no Excel? Eu vou excluir essa consulta, vou clicar nela aqui, o botão direito, eu vou excluir essa consulta, certo? Não precisamos dela, já exportou os dados aqui para a planilha, pronto, excluímos. E ele gera uma planilha dentro da planilha, tá? Esses designs de planilha, é uma planilha. O que eu vou fazer? Eu preciso converter isso aqui no intervalo. Por que isso? Porque ele continua numa. Quando ele converte isso aqui numa planilha dentro da planilha, ó, se eu quiser fazer uma fórmula aqui, por exemplo, ó, da minutos de transmissões, vou pegar aqui um campo, ó, ele está usando uma notação de nome de intervalo. Tá? Que é diferente daquela notação mais simples de B3, C3, né? Então fica mais complexo. Então, para transformar na notação mais simples aqui no Excel, eu vou simplesmente clicar nessa opção aqui que aparece nesse menuzinho de design de tabela que apareceu, em converter em intervalo. Ó, converter a planilha em intervalo. Ele até te diz, ó, deseja converter em um intervalo normal, que são aquelas notações, né, de célula B3, A3, C4, né, como a gente normalmente trabalha. Então, eu vou dar um sim aqui. Pronto. Ele converteu, aquele menu de design de tabela sumiu, tá? Ele até mantém a formatação de cor ali que ele colocou como padrão. E aqui agora, se eu usar um igual aqui, querer fazer uma fórmula, ó, ele usa a notação padrão do B3. Então aqui agora a gente tem os dados puros importados na planilha Excel, certo? Como funcionaria no Excel lá no OneDrive? Lembra que esse aqui é o Excel pago. Eu pago o Excel, eu tenho o Excel pago aqui do Microsoft 365. Se eu usasse lá o gratuito lá do OneDrive. Então aqui eu tenho meu OneDrive aqui aberto, certo? Para importar no OneDrive, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o upload daquele CSV. Então eu vou fazer o upload daquele CSV aqui no meu OneDrive, tá? Ele carregou aqui o CSV, tá aqui já, ó, ponto .csv, tá ali a extensão do arquivo CSV, e eu simplesmente abro ele. O OneDrive já detecta que esse CSV tem que ser aberto no Excel. E aqui ele já está convertendo, já está mostrando a conversão e pronto, está aqui a conversão. Pode ver que o Excel, o Office 365, o Excel do Office 365 que está na web, né, não tem todos os recursos que o Excel 365 desktop possui. Então ele fez uma conversão e já teve alguns erros. Ó, por exemplo, ele não converteu na tabela de caracteres acentuados. Ó. Então eu vou ter que aqui nos cabeçalhos, conforme eu vou mexendo, aqui seria média de espectadores, ele já usou lixo, então vou botar o certinho. Tem outros aqui que depois vocês alteram. E a data? A data ele não converteu também para uma anotação de data. Ele simplesmente trouxe o texto da data. Então esse campo aqui não está como data. Tá? Ele simplesmente jogou o texto aqui, certo? O que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu poderia fazer uma fórmula para transformar isso aqui, pegando os númerozinhos ali e transformando numa data, certo? Se precisar, tem que fazer isso. Aqui no caso, a Twitch, ele exportou todos os dias, do 1º de janeiro até o dia atual. Então aqui está fácil, eu vou simplesmente inserir uma coluna, vou colocar a data do dia, que é dia início, que é 1 de janeiro, que eu exportei, né? 1 de janeiro de 2023, a primeira data da exportação está aqui, e vou copiar esse número para as outras colunas. Eu vou só dar 2 cliques aqui, ele já vai, ó. Ó, 2 cliques aqui, ou ir arrastando, né? Ele transfere esse número já para as outras linhas. E aí ele colocou todos os dias, vamos ver lá no final, só para confirmar, a última data, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, está lá, 21 de junho, está ali 21 de junho, funcionou certinho. Então agora eu posso simplesmente excluir aquela coluna A ali que não me interessa porque ela está como texto e não uma data efetivamente. Então eu vou excluir essa coluna. Pronto, daqui a exportação dos dados da Twitch, certo? Uma dica interessante aqui que eu posso dar para vocês é que algumas vezes, certo? A importação de dados numéricos, que são esses casos aqui, ó, e como é que eu sei que ele importou certinho? Porque o número normalmente ele fica para o lado direito. E aqui ele tá, ó, pode ver que ele está orientado aqui, a indentação dele, né?
está do lado direito. Às vezes ele pode não detectar que é um número e exportar, eu vou aqui na formatação, exportar ele como texto. Ó, eu vou colocar ele como texto, ó. Pode ver que o número ele vai lá para a esquerda da célula. Isso aqui, esse campo, então, ele está como texto, certo? Se isso acontecer, se você importar dados e ele ficar os numéricos para a esquerda, você tem que transformar esses números, então você entra em formatação e coloca lá que ele é um número e bota a formatação que você quer. Tá? Essa é a dica aí quando ele não importa os dados numéricos de forma correta. Vamos ver agora como é que é a importação desses dados no Google Sheets. No Google Sheets, como funcionaria? Aqui está o meu Google Sheets, certo? No Google Sheets, eu posso simplesmente abrir já uma planilha do Google. Vou criar uma planilha em branco aqui, então. Criei uma planilha em branco no diretório que eu quero, certo? Está em branco. E o Google Sheets tem uma opção aqui no arquivo chamada importar. Então eu clico nessa opção de importar, eu tenho que fazer o upload disso, porque essa informação não está no meu Drive aqui, não está no meu Google Drive. Então eu vou fazer o upload disso, certo? Então eu procuro na minha máquina local, está lá ele, eu clico 2 vezes nele, ele está fazendo o upload dessa informação e já fazendo a transformação para pôr a importação aqui, tá? Eu vou substituir a planilha, eu poderia botar numa nova página, numa nova planilha, mas vamos substituir essa planilha, já que ela é nova, é para botar aqui mesmo. E aqui ele está me perguntando qual é o tipo de separador, que é aquela questão do vírgula, ponto e vírgula, barra, o que que é, né? Aqui eu posso pedir para ele detectar automaticamente que vai funcionar. Ou eu posso dizer para ele, ó, personalizado, nesse caso é um ponto e vírgula. Tá? Se eu quero garantir, eu venho aqui e boto ponto e vírgula. E aqui está marcado, né, que eu quero converter textos em números, datas e fórmulas, caso ele detecte que aquele texto é uma data, que aquele texto é um número. Então eu vou deixar marcado para ele fazer as conversões. E vou importar os dados. Está importando. Está aqui os dados importados. Ele importou tal e qual o Excel do OneDrive importou. Só que aqui ele já deu uma melhoria, né? Ele já usou uma tabela de caracteres acentuados, então os cabeçalhos vieram certinhos. A data, novamente, ele não importou da maneira correta, ele botou um texto ali da data, então aqui de novo, que nem aconteceu lá com o Excel no OneDrive, eu vou inserir uma coluna, e nessa coluna eu vou colocar a data do primeiro dia e depois, arrastando ou simplesmente dando 2 cliques na bolinha, jogar isso aqui para as outras linhas. Vamos confirmar se está tudo certinho. Ó, está todos os dias certinhos, 21 de junho, 21 de junho. Já posso deletar a primeira coluna. Data e vou excluir aqui. Pronto. A partir de agora, nós podemos trabalhar esses dados, então, na planilha que você deseja, certo? Vamos ver como é que nós podemos fazer essas análises a partir de agora, tá? Eu vou usar para essas análises, só para a gente fazer uma análise para vocês verem como é importante fazer essa importação de dados. Eu vou usar o Excel, tá? Mas vai funcionar também lá no Google Drive, no Excel do OneDrive, tá? Eu vou usar aqui o Excel para fazer essa análise. O que nós podemos fazer daqui? Ó, eu posso aqui, por exemplo, criar um filtro, né? Eu posso aqui criar um filtro e começar a fazer análises, por exemplo, qual o dia que eu tive uma média de espectadores maior. Então, eu vou ordenar aqui do maior ao menor, para ver, pô, esse dia teve raid, ó, espectadores de hospedagem em raids, ó, teve uma raid, então por isso foi grande. Os outros dias quais foram? Que dia foi isso, né? Qual o dia que eu mais transmitido, maior ou menor? Puxa, foi dia 11 de junho, né? Quais outros dias que eu mais transmiti? Que dia foi esse? O que aconteceu nesse dia? Minutos assistidos. Então ele tem dezenas de informações que vêm aqui, de tudo que você pode analisar lá, de receita também, isso em relação à Twitch, mas também você vai analisar se os dados são da YouTube, são de outros, né? Como isso pode funcionar. Eu vou ordenar aqui de novo pela data como é original. Uma análise interessante para fazer nesses dados, que às vezes não tem lá na Twitch, ou no YouTube, ou em outra plataforma que tenha, é analisar o dia da semana, né? Como é que eu sei, pô, o dia melhor é segunda, é terça, é quarta, é quinta? Quando eu tenho mais audiência no dia da semana, certo? Então, qual é a dica aqui, ó?
rapidamente vou fazer aqui só para você ver a importância disso. Eu vou criar aqui uma planilha do lado, vou renomear ela como análise e vou renomear também esse nome aqui que ficou estranho, né? Porque eu não alterei lá o nome do arquivo. Eu vou colocar aqui TTV Twitch 2023, que são todos os dados de 2023, tá? O que eu posso fazer? Eu quero analisar por dia de semana. Só que aqui fica ruim de trabalhar com essa data para saber o dia da semana. O que eu vou fazer então? Eu vou criar aqui uma nova coluna. Eu vou colocar dia, semana. E aqui eu vou colocar o dia da semana. Existe no Excel, né, e lá nas planilhas, uma fórmula chamada dia da semana, onde eu boto a data e ele me diz qual é o dia da semana. Na verdade, ele colocou um aqui, tá? Se eu colocar aqui formatar essa célula por numérico, um número geral, ou geral mesmo, olha lá, ó, o número 1, tá? Porque o dia da semana me dá o dia da semana numericamente, sendo que o padrão é o número 1 é domingo. Então, 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é... Isso eu já mostrei em outro vídeo aí que está no canal. Então, esse aqui é domingo, né? Se eu clicar aqui para baixo, dá 2 cliques, ele jogou essa fórmula para as outras linhas. E ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda está aqui, né? Botou como dia. Ah, eu quero que apareça num formato diferente para eu visualizar. O que você faz? Formata a célula. Aqui já está dando dicas, né, de formatação. Eu vou dar um personalizado. E o personalizado aqui, para dar o dia da semana, é DDD. Tá? Dia da semana, olha lá, ó. DDD personalizado é o dia da semana em relação àquele 1, aquele 2, certo? Então, domingo, segunda, terça, agora ficou mais visível, né? Para a gente poder avaliar. Então, eu posso pegar aqui todos os domingos, né? Ó, o 1, né? O 1 é domingo, ó. Então, todos os domingos, todas as segundas-feiras e analisar por dia da semana. Ah, mas aqui sim fica difícil, eu quero totalizar para ver como é que funciona. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui. Por exemplo, certo? Então vou colocar aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? E também vou criar, eu tive que botar número aqui para ele ser igual a lá, a informação que está lá. E eu vou formatar aqui também, de modo personalizado, DDD. E ele vai me dar então o dia da semana que nem eu tenho lá, certo? Ótimo, sem problema nenhum. Vamos agora fazer o seguinte: eu quero totalizar, por exemplo, a média de espectadores. Eu quero somar a média de espectadores para ver em qual dia eu tive mais média de espectadores. Então vamos usar o que aqui? Vamos usar o soma C. Isso aí também tem vídeo no canal, procure aí. O soma C. Qual o intervalo? Então está na outra página, certo? C na coluna B aqui, ó, né? For igual a isso aqui, soma a coluna média de espectadores. Fechou? Tá lá. Essas fórmulas você encontra também explicações aí no canal, certo? Então, se o dia da semana for igual a esse que está aqui do lado, soma a coluna C. Tá aí. E eu posso agora arrastar para baixo, que ele vai pegar sempre esse dia aqui, vai procurar lá e vai somar. Então agora aqui eu já tenho que o dia que eu mais tenho espectadores, né, em média, é na segunda, é na terça, é na quarta e é na quinta, em relação ao ano de 2023. Eu posso ainda pegar extrações de 2022, 2021, caso você streame ou tenha dados, né, mais históricos. Quanto mais dados históricos, menor sempre, melhor sempre a análise. Ah, vamos ver quais dias da semana que eu mais faço transmissões. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar aqui, na verdade, então, transmissões. Ah, vamos pegar aqui o Conte-se, porque eu vou contar quantas transmissões eu fiz, né? Então, aqui no Conte-se, o que acontece? Nós vamos ter que usar o Conte-se, eu já explico, ó. Nós vamos pegar aqui, então, tem que pegar por dia da semana, né? Quantas transmissões eu fiz domingo, quantas transmissões eu fiz segunda. Vamos pegar aqui, então, do B. Se na coluna B tiver essa informação aqui,
conta ela, né? Só que aqui a Twitch, ela exporta todos os dias, até os dias que você não transmitiu. Então, eu tenho que testar também, por exemplo, minutos transmitidos aqui, ó, na coluna E, quando ela for diferente de zero, porque eu quero pegar só os dias transmitidos, né? Então, eu vou pegar essa coluna E, vou dizer qual critério? Diferente de zero. O diferente de zero, pessoal, é só botar aspas, aspas, maior, menor, tá? Maior, menor, ele já entende que é o diferente de zero, certo? Então é diferente de nada, né? Então ele pegou aqui, fiz 25 transmissões domingo. Vamos arrastar para baixo. Acho que ele não está pegando certo, não. Deixa eu ver, deixa eu botar o zero aqui. Ah, agora sim. Para o zero ele precisa. Na verdade, o diferente é diferente de nada, quando a célula está vazia, tá? No caso ali tem o número zero. Então, diferente de zero, tá aqui, ó. Funcionou agora. Então, eu fiz 11 transmissões domingo, 16 segunda, 17 terça, 16 quarta. Então, os dias que a pessoa, né, que o streamer aqui mais transmite foi segunda-feira, aliás, foi terça-feira, segunda e quarta em segundo lugar, quinta em terceiro lugar. Então, já há uma análise de como a pessoa está trabalhando lá na Twitch. Agora eu quero pegar a média de cada transmissão. Então, eu vou pegar aqui a média de cada uma desse dia, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o total porque aqui é a soma das médias, né? E vou dividir pela quantidade de vezes que eu fiz transmissões nesse dia. Vai me dar a média, então, de domingo. A média de domingo efetivamente é 25. Tem muita casa decimal, eu vou reduzir aqui, ó, usando esse botãozinho aqui. Tá aí, vou deixar com duas casas decimais, certo? Então eu tenho uma média de espectadores, tu vê, eu fiz menos transmissões, mas a média de espectadores domingo ela é maior, ó, né? Segunda-feira, quarta e quinta também. Sábado é a menor média. Então dá para fazer muita análise. Análise da receita, por exemplo. Qual o dia que eu mais recebi receita? Certo? Vamos pegar aqui dos dados da Twitch. Eu já fiz uma análise aqui dos dados e notei que a Twitch ela exporta toda a receita ela separada aqui. Ó. Então, para ter uma receita certinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma coluna aqui, porque eu quero só o total da receita. Vou botar aqui, receita total, tá? E aqui eu vou somar as outras colunas aqui, ó, que as próximas colunas aqui é tudo receita, ó. Até aqui, ó, até aqui é a receita. Então, depois é outras informações. Pronto. Somei aqui o total de receita nessa coluna aqui e vou copiar isso aqui para as outras linhas. Pronto. Está aqui o total de receita por dia de transmissão, tá? Agora eu posso ali na análise fazer a mesma coisa, usar aquele soma C ali, ó, né? Aquele soma C, vou usar até o mesmo aqui, vou dar um copiar aqui, um copy and paste, só vou mudar a coluna aqui, né? Só vou mudar a coluna toda vez é o quê? Então aqui de novo, a gente usou soma C, tarará, só que o que eu quero somar agora é a coluna Q, que é a total de receita. O total de receita que eu recebi, que a pessoa recebeu, né? Então aqui, receita, em todo o ano de 2023, no domingo, 13 dólares. Que está em dólar, né? A Twitch exporta em dólar. E aqui então mostra que a maior receita foi terça, foi quinta. Claro que receita aí vai da análise, né, que você quer fazer. Então é isso, pessoal. Essas análises podem ser feitas também para dados de Instagram, de Facebook, só tem que de YouTube, é só exportar os dados, importar aqui como eu mostrei para vocês e fazer a análise que vocês desejam. Então, comentem aí no vídeo que tipo de análise vocês querem, para quais dados vocês querem, para YouTube, para Instagram. Se você tem dados do seu negócio aí que você quer importar e está tendo dificuldade, comenta aí no vídeo, certo? Comenta no vídeo o que mais você quer saber em relação a essas análises, que a gente faz o vídeo com certeza. Então é isso, até a próxima. Tchau!